Oi, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje a gente vai olhar para um texto milenar que, sério, à primeira vista pode até parecer só mais um relato religioso, mas na verdade é um estudo de caso simplesmente espetacular sobre alta costura e gerenciamento de megaprojetos. O capítulo 39 do livro de Êxodo descreve nos mínimos detalhes a confecção das vestes sacerdotais e a entrega final do tabernáculo. E olha, não é só sobre costurar umas roupas ou montar tendas, viu? O que a gente tem aqui é a criação milimetricamente calculada da identidade visual de uma nação inteira, nascendo ali, no meio do deserto. Para a gente entender o tamanho e a magnitude desse projeto, vamos seguir o seguinte roteiro hoje. Primeiro, a alta costura sagrada. Depois, o peso de uma nação. Aí vamos falar sobre proteção e protocolo real. Seguido pela auditoria final e, para fechar o quadro, uma civilização móvel. Vamos lá? Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Ponto 1. A alta costura sagrada, abordando os materiais e as técnicas inovadoras. A gente vai explorar um nível de sofisticação têxtil que literalmente batia de frente com os grandes impérios do mundo antigo. O texto histórico faz muita questão de listar a matéria-prima: fios de ouro batido, azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Mas, gente, o detalhe técnico aqui é o que realmente impressiona. Os artesãos batiam o ouro até virar em lâminas extremamente finas e aí cortavam tudo em fios para tecer junto com o linho. Historicamente falando, essa era uma técnica de um luxo absurdo. Só para dar um pouco de perspectiva, as cortes egípcias, tipo a do famoso faraó Tutancâmon, usavam técnicas super parecidas para criar vestes metálicas que literalmente brilhavam demais sobre o sol forte ou até mesmo com a luz daquelas lâmpadas de óleo. Era uma demonstração claríssima de poder, riqueza e de um domínio artesanal inquestionável. E claro, a gente não pode esquecer da questão das cores. O azul, conhecido como texelete, e a púrpura, o argamã, não eram simples tintas. Longe disso, eram de longe os pigmentos mais caros e raros de todo o mundo antigo. Eles eram extraídos gota a gota das glândulas de um molusco chamado múrex, encontrado lá na costa do mar Mediterrâneo. Sabe o que é genuinamente fascinante? É notar o contraste chocante de usar cores marinhas tão raras e absurdamente caras no meio de um deserto completamente árido. Isso mandava uma mensagem política e visual muito, muito forte. Sinalizava que o sumo sacerdote, usando essas vestes, não era só um líder de uma tribo nômade qualquer, mas o representante direto de um reino soberano gigante. Passando agora para o ponto 2, o peso de uma nação, com foco no éfode e no peitoral. Aqui, o ponto crucial é entender como toda essa estética luxuosa se traduzia em função prática, agindo como verdadeiras ferramentas de peso legal e de representação política. Agora, o que é realmente interessante nesse detalhe visual e que chama muito atenção é o número 12. O peitoral do sacerdote era enfeitado com exatas 12 pedras preciosas. Tinha sárdio, topázio, esmeralda, entre outras. E o legal é que cada uma dessas pedras representava uma faceta única, tendo um propósito muito, mas muito maior do que ser apenas um simples enfeite. A enorme variedade dessas pedras revela, na verdade, um dado geopolítico formidável: o acesso às complexas rotas comerciais internacionais que interligavam a Índia, a Arábia e o Egito, bem no meio da Idade do Bronze. Além desse peitoral, ainda tinham 2 pedras de ônix colocadas nos ombros. E tem mais, todas essas pedras eram gravadas como se gravam os selos, que era uma tecnologia de identificação inquestionável naquela época. Basicamente, em termos jurídicos, isso significava que Arão, o sumo sacerdote, carregava de forma literal nos ombros e sobre o próprio coração o peso legal, a identidade e o destino inteiro daquelas 12 tribos. Se a representação dele desse certo, o futuro da nação estaria garantido. E isso nos leva à seção 3, proteção e protocolo real, falando sobre o manto e a mitra. Vamos avançar e ver como tudo isso se desdobra em verdadeiros equipamentos de proteção, desenhados para um protocolo totalmente inflexível. Afinal, o espaço sagrado exigia umas regras bem rígidas de aproximação. Pessoal, os detalhes sensoriais dessas camadas são algo de outro mundo. Lá na barra do manto azul, eles alternavam romãs feitas de tecido com pequenas campainhas de ouro. No Antigo Oriente Médio, a romã era um símbolo fortíssimo de fertilidade e vida. Já as campainhas de ouro, elas tinham um propósito auditivo essencial. Era o protocolo do som. Aquele tilintar anunciava a movimentação do mediador dentro daquele espaço restrito, meio que garantindo que o suzerano divino fosse atendido de forma super formal e respeitosa.
ninguém, absolutamente ninguém, entrava no recinto real de um jeito sorrateiro ou em silêncio. E literalmente coroando tudo isso, tinha a tiara, ou mitra, que levava uma lâmina de ouro na testa com uma inscrição super precisa: Santidade ao Senhor. Cultural e juridicamente falando, essa frase funcionava como o selo real definitivo. A testa é a parte mais visível de alguém, certo? Então estampar isso bem ali provava, sem sombra de dúvida, que quem carregava aquela coroa pertencia e respondia única e exclusivamente ao seu Deus. Isso validava toda a autoridade representativa daquela pessoa perante o povo. Não tinha como questionar. Chegamos então ao nosso quarto ponto, a auditoria final, ou a entrega do projeto. Com todas as peças e componentes concluídos, a narrativa muda totalmente de tom e assume aquele papel de um rigoroso inspetor-geral checando cada item de uma lista de forma exaustiva. E olha, o processo segue uma transparência corporativa que é impressionante para a época. A gente vê os chefes dos artesãos, Bezalel e Aholiabe, concluindo a obra e fazendo entrega oficial para Moisés, o que historicamente marca um encerramento super bem-sucedido de um contrato mega complexo. Moisés vai lá e verifica se cada mínimo detalhe seguiu exatamente o modelo que foi projetado. E de um jeito muito neutro, mas muito rico em literatura, os estudiosos observam que a frase usada no texto, "toda a obra foi concluída", espelha de forma proposital a narrativa da criação lá no livro de Gênesis. Isso servia para sinalizar aos leitores antigos que a montagem desse tabernáculo representava, na verdade, uma restauração da ordem e do propósito no meio daquele caos todo do deserto. E sabe, isso ilustra brilhantemente o verdadeiro clímax emocional de toda essa empreitada. Porque depois de inspecionar tendas, tecidos finos, pedras gravadas e estruturas de madeira, atestando a fidelidade daquele trabalho absurdo, o texto diz que Moisés os abençoou. Esse é o exato ponto de transição, gente. O trabalho braçal e humano termina ali, e o momento de consagração oficial começa. O suor, o talento e todos os recursos doados estavam finalmente aprovados com louvor. O que nos traz a nossa última sessão. 5. Uma civilização móvel, focando na geografia da montagem. Todo esse inventário gigantesco leva a gente ao propósito final dessa engenharia prática. É super importante lembrar das condições malucas sobre as quais tudo isso foi desenhado. A verdadeira genialidade logística desse projeto inteiro está no fato de que cada um desses itens luxuosos, desde as bases pesadas de prata até os frágeis fios de ouro das roupas, foi milimetricamente projetado para ser montado, desmontado, embalado e carregado. O tabernáculo não era aquele monumento de pedra que ficava parado num lugar só. Era um genuíno kit de montagem nômade. A gente está falando de uma instituição super dinâmica que foi perfeitamente adaptada para estabelecer autoridade e ordem governamental. Tudo isso enquanto a nação atravessava a geografia implacável e hostil do deserto a caminho do seu destino final. Historicamente, o cenário não poderia ser mais revelador. Israel não estava praticando só uma espiritualidade totalmente filosófica ou abstrata. A fé ali virou uma realidade tangível, pesada, puramente artesanal e profundamente visual. No contexto desse relato, foi exatamente essa organização física que permitiu à nação recuperar sua dignidade estrutural depois daquela crise severa de identidade no episódio do Bezerro de Ouro. Foi literalmente uma sociedade desordenada, canalizando toda a sua riqueza e arte para construir um enorme centro gravitacional de ordem. O que nos deixa com esta reflexão final. Quando a gente analisa essas plantas antigas, fica muito claro que o design estruturado, a excelência dos materiais e os símbolos físicos de autoridade não são meros enfeites estéticos, de forma alguma. Eles são os próprios blocos de construção que moldam o propósito de uma comunidade. Então, fica aqui a pergunta para a gente pensar. De que maneira as estruturas visuais e os sistemas organizacionais que nós construímos hoje estão unindo ou até mesmo transformando os nossos próprios movimentos no mundo? É sem dúvida uma perspectiva monumental sobre a história e o design humano. Continuem curiosos, pesquisem e até a nossa próxima análise visual.